A experiência das musas. As musas são uma entidade cósmica, né? Para o grego antigo. Elas são a fala divina. Elas são o lugar da origem da fala do homem. O homem não consegue acessar esse lugar. Não existe uma fala que consiga retomar a sua origem, né? As musas são essa origem mítica da fala do homem. Aqui a música é a experiência da musa, que é a experiência da origem e do ter lugar da palavra. O ter lugar da palavra ocorre no homem, que deixa de ter a voz, como os animais têm voz, e no lugar da voz chega a palavra, né? Essa é a origem da palavra do homem, né? É nesse ter lugar deixado pela voz. E o poeta, ele toma uma fala que não é dele, né? Você vê no início da teogonia, tem aqui: elas, as musas, uma vez ensinaram a Hesíodo um belo canto. Então está falando em terceira pessoa, né? Enquanto pastoreava o rebanho ao pé do divino Helicon. Esse discurso, antes de tudo, a mim dirigiram as deuses. Passa para a primeira pessoa. A fala é uma coisa que tem esse início impessoal, que o homem toma para ele, o poeta toma para ele, né, para falar. Mas essa fala não é dele, né? De quem é? É das musas, mas o homem não consegue alcançar essa origem, né? Essa origem pertence às musas. Vamos aqui para a parte 2. A musa canta, dá ao homem o canto, porque ela simboliza a impossibilidade do ser falante de se apropriar integralmente da linguagem da qual fez sua morada vital. A musa dá ao homem um canto porque ela simboliza a impossibilidade do falante de se apropriar integralmente da linguagem que mora nele. Essa estranheza marca a distância que separa o canto humano daquele dos demais seres vivos. A música. O homem não se limita a falar e sente, ao contrário, a necessidade de cantar, porque a linguagem não é a sua voz, porque ele mora na linguagem sem poder fazer dela a sua voz. A linguagem não é a voz do homem, né? O homem mora na linguagem, mas não consegue fazer dela a voz dele. Cantando, o homem celebra e comemora a voz que não tem mais. Por que o homem canta? É para rememorar essa voz que ele não tem mais. O homem celebra e comemora a voz que não tem mais. E que, como ensina o mito das cigarras de Fedro, só poderia reencontrar se cessasse de ser homem e se tornasse animal.
Esse mito fala do homem que cantava, não queria parar de cantar, então foi transformado em cigarro, né? E passou a ser um companheiro das musas. Quando nasceram as musas e surgiu o canto, alguns homens foram tomados por um tal prazer que, cantando, não se preocupavam mais em comer e beber. E morriam sem se darem conta. Desses homens teve origem a estirpe das cigarras. O homem só consegue alcançar a origem da palavra quando ele volta a se tornar animal. Por isso, a música corresponde necessariamente, antes mesmo das palavras, às tonalidades emotivas, equilibradas, corajosas e firmes no modo dórico, plangentes e lânguidas no jônico e no lídio. E é peculiar que também na obra-prima da filosofia do século XX, Ser e Tempo, a abertura originária do homem para o mundo não acontece por meio do conhecimento racional e da linguagem, mas antes de tudo numa Stimmung, num tom emotivo que o próprio termo remete à esfera acústica. Stimme é a voz. A abertura originária do homem para o mundo não se dá através do conhecimento, nem da linguagem, é através da música. A música marca a cisão entre o homem e sua linguagem, entre a voz e o logos. A abertura primária para o mundo não é lógica, é musical. Se a música está na cisão entre a voz e o logos, entre o homem e a linguagem, se o homem quer aproximar-se da origem da palavra, ele fica nesse entre. Ele não fica na linguagem. Ele recua em busca da origem da palavra, que é o lugar da música, ele só atinge cantando, ou como poeta, que a poesia é a música. A música da qual ele fala primordialmente é a poesia. Daí a obstinação com que Platão e Aristóteles, mas também teóricos da música como Damon e os próprios legisladores afirmam a necessidade de não separar música e palavra. O que no canto é linguagem, argumenta Sócrates na República, não difere em nada da linguagem não cantada e tem de se conformar aos mesmos modelos. No canto, a linguagem. E essa linguagem é a mesma linguagem corriqueira que nós temos, né? E logo depois enuncia com firmeza o teorema segundo o qual a harmonia e o ritmo devem seguir o discurso. A mesma formulação, o que no canto é a linguagem, implica, contudo, que exista nela algo de irredutível à palavra. Ou seja, aquilo que sobra, aquilo que no canto não é a linguagem. Assim como a insistência em sancionar sua inseparabilidade revela a consciência de que a música é eminentemente separável. Tem a sanção para não se separar música e linguagem. Por que essa sanção? Porque se sabe que a música é separável entre o que é das musas e o que é da linguagem, indo por um caminho que perde a origem da palavra.
justamente porque a música marca a estranheza do lugar originário da palavra. É perfeitamente compreensível que ela possa tender a exasperar a própria autonomia em relação à linguagem. E, todavia, pelas mesmas razões, é igualmente compreensível a preocupação para que não se rompa completamente o nexo que as mantinha juntas. Mas elas vão ser separadas. Essa separação eu vou explicar porque nós não temos a experiência da origem da palavra. Entre o final do século V e as primeiras décadas do século IV a.C., na Grécia, assiste-se de fato a uma verdadeira revolução dos estilos musicais, ligada aos nomes de Melanípedes, Cinésias, Phrynis e, sobretudo, Timóteo de Mileto. A fratura entre sistema linguístico e sistema musical torna-se progressivamente insanável. Até que, no século III, a música acaba por predominar decididamente sobre a palavra. Mas, já nos dramas de Eurípides, um observador atento como Aristófanes podia perceber, fazendo dela uma paródia em As Rãs, peça de Aristófanes, que a relação de subordinação da melodia ao seu suporte métrico no verso já estava subvertida. Na paródia de Aristófanes, a multiplicação, Aristófanes, na sua peça, percebeu que Eurípides fazia separação entre melodia e língua, suporte métrico. E Aristófanes vai brincar com essa separação. Na paródia de Aristófanes, a multiplicação das notas em relação às sílabas é icasticamente expressa pela transformação do verbo, mais notas em comparação com a mesma quantidade de sílabas, Isso é expresso pela transformação do verbo voltar, que é elisso, em lisso. Multiplicou então a nota ei. Em todo caso, apesar da tenaz resistência dos filósofos, em suas obras sobre a música, Aristóxenes, que também era discípulo de Aristóteles e criticava as mudanças introduzidas pela nova música, põe como base do canto não mais a unidade fonemática do pé métrico, mas uma unidade puramente musical, que ele denomina tempo primeiro, cronos, protos, e é independente da sílaba. Se percebeu a separação entre música e linguagem. Então, explorando a música independente da sílaba. Se no plano da história da música, as críticas dos filósofos que queriam se manter na música, que também iriam repetir-se muitos séculos depois na redescoberta da monódia clássica por parte da Camerata Fiorentina e de Vincenzo Galilei e na peremptória prescrição de Carlos Borromeu. A música deve ser moderada de forma que as palavras possam ser compreendidas. Só podiam parecer excessivamente conservadores. O que nos interessa aqui são mais as razões profundas da oposição deles, da qual eles mesmos nem sempre eram conscientes. Se a música, como hoje parece acontecer, rompe sua necessária relação com a palavra, isso significa, de um lado, que ela perde a consciência de sua natureza mosaica.
ou seja, de seu situar-se no lugar originário da palavra. E por outro, que o homem falante esquece que seu ser, sempre já musicalmente disposto, tem constitutivamente a ver com a impossibilidade de acessar o lugar mosaico da palavra. Homo canens e homo loquens, é homem cantor e homo falante. Dividem seus caminhos e perdem a memória da relação que os vinculava à musa. Está falando o quê? Aqueles que se preocupam com a música, eles perdem a consciência da natureza mosaica da música, ou seja, que a música está ligada ao lugar originário da palavra. Por outro lado, o homem que fala, ele que também é disposto musicalmente, mas não tem consciência disso, para ele é impossível o acesso a esse lugar mosaico. Então o poeta vai para um lado e o homem do discurso, por exemplo, o filósofo, vai para outro. Aí começa a separação entre a filosofia e música. No Hesíodo, o conhecimento era através da voz divina. Mas na poesia, na filosofia, vai haver uma separação entre o discurso e a música. Cada um vai para um lado. Continuamos no próximo vídeo, tá?